Queria saudar a Convenção Nacional dos Serviços e reconhecer a importância que os serviços têm na economia portuguesa. O seu peso no produto interno bruto e no emprego tornam os serviços uma fileira essencial da nossa atividade económica. Mas não é só pelo seu peso económico que os serviços têm importância. Este último ano, em que nos confrontamos com as consequências da pandemia da Covid-19, foi também muito importante para conseguirmos perceber a essencialidade de algumas atividades para o suporte à nossa vida coletiva. Quando tivemos que restringir um conjunto de atividades, assegurar que as pessoas continuavam em casa para evitar a propagação de contágios da doença Covid-19, quando tivemos que limitar aquilo que eram as deslocações, pudemos aperceber como um conjunto de atividades que normalmente escapam à nossa atenção, que damos por adquirido e que pura e simplesmente nem percebemos como funcionam, afinal continuavam a funcionar e a manter aquilo que era o suporte básico à nossa vida coletiva. Os transportes, a distribuição, a logística, a limpeza, todas estas atividades tornaram-se muito visíveis e me demonstraram que podíamos assegurar que a nossa vida, uma vida urbana, uma vida muito estruturada, pode operar nos termos em que funciona, precisamente graças a empresas destes setores e às centenas de milhares de trabalhadores que elas têm ao seu serviço. Podemos apercebermos mais da enorme versatilidade e flexibilidade e dinamismo destas empresas, que conseguiram encontrar novos modelos de negócio, recorrer cada vez mais a novos canais de distribuição, alterar modelos e padrões logísticos. Por isso, o reconhecimento ao setor dos serviços é devido nesta altura. Tornou-se também mais evidente para os nossos concidadãos que aquilo que se dizia tradicionalmente, aquilo que nos diz a Bíblia, nem só de pão vive o homem, é cada vez mais verdade na economia do futuro. Os bens intangíveis, os serviços, aquelas atividades que essencialmente correspondem a desenvolvimento de ideias e de conceitos e que não têm necessariamente tradução física, vão ganhar em importância nos próximos tempos. E nesse sentido, os serviços vão continuar a desempenhar um peso cada vez crescente na nossa vida coletiva. Mas se nem só de pão vive o homem, sem pão o homem também não vive. E aquilo que sabemos é que aquilo que são as condições necessárias para a nossa sobrevivência assentam numa cadeia complexa de empresas, de cadeias de abastecimento relacionadas entre si através dos setores do comércio, da logística, dos transportes. Estes setores vão conhecer nos próximos tempos desafios muito significativos. O desafio da descarbonização, com um impacto muito grande nas operações e nos modos de deslocação. O desafio da transição digital, com novas tecnologias que vão aumentar imenso a produtividade e a segurança das operações, mas que exigem enormes recursos para poderem ser colocados ao serviço o mais rapidamente possível. Mas o desafio também de enfrentar o impacto que, ao longo deste último ano, as empresas do setor sofreram. O setor do comércio e retalho, o retalho não alimentar, foram um dos setores mais impactados pela Covid-19 e também um daqueles em que a recuperação poderá ser mais lenta. E, nesse sentido, queria apenas assegurar que, no contexto dos apoios públicos à atividade económica, o setor do comércio e o setor dos serviços vão ter à sua disposição verbas importantes, quer para fazerem os investimentos necessários ao enfrentarem a dupla transição digital e climática, mas também a poderem ultrapassar, como outros setores especialmente afetados, o impacto negativo da Covid-19 sobre os seus capitais próprios e sobre o seu nível de endividamento. Estes são compromissos essenciais do Estado perante um setor que demonstrou claramente o seu contributo para a nossa vida coletiva e para a nossa competitividade futura. Queria concluir saudando uma vez mais a Convenção e todos os seus participantes e a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal em mais esta ocasião.